Olá, público da Conferência 360. Meu nome é Caroline Moraes, eu sou economista e autora do relatório Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, publicada conjuntamente por duas agências das Nações Unidas, o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, e o Fundo para a Infância, o UNICEF. Bom, o tema de hoje, e o que eu gostaria muito de conversar com vocês, é sobre pobreza menstrual. Acho que é legal a gente começar dando um conceito de pobreza menstrual e entender que a pobreza menstrual ela é caracterizada por uma série de fatores, é um problema multidimensional, bastante complexo, e que está caracterizada pela insuficiência ou completa ausência de uma série de recursos que garantam um cuidado digno da menstruação. Então, a gente está falando sobre a ausência de água, de saneamento, de acesso a banheiro em condições adequadas, seguro. Além disso, a gente está falando também sobre restrição a serviços de saúde, restrição a medicamentos. A gente está falando sobre a falta de autoconhecimento do corpo, do funcionamento do organismo no período da menstruação. Além disso, a gente fala também sobre as dificuldades relacionadas aos tabus em relação à menstruação, aos tabus e aos preconceitos, por exemplo, em relação ao vazamento do fluxo menstrual. Então, tudo isso são características da pobreza menstrual, que é um problema bastante complexo, mas que tem solução. Uma vez entendido esse conceito da pobreza menstrual, eu acho importante a gente pontuar as consequências desse problema, a gente entender a gravidade do problema. Então, a gente está falando de uma série de consequências que vão penalizar muito meninas e mulheres. A partir do momento que as mulheres não têm acesso a absorventes, a produtos de higiene menstrual, elas vão usar soluções improvisadas, muitas vezes. Então, a gente está falando de bolo de papel higiênico, a gente está falando de pedaços de pano, de retalhos de pano, né, enfim, já usados, enfim, retalhos de lençóis, por exemplo, coisas assim. Então, panos utilizados de uma maneira bastante precária, né? Enfim, pedaços de toalhas, coisas assim. E até as condições mais extremas, que também estão relatadas, como, por exemplo, miolo de pão e até sabugo de milho. Existem relatos na literatura que trazem umas situações muito extremas, jornal também. Então, fica bastante claro que nenhuma dessas utilizações é bastante segura para as mulheres e que proporciona dignidade e que deixa essas mulheres e meninas seguras quanto ao fluxo menstrual. Isso vai ter uma série de consequências. Usar essas soluções improvisadas pode causar problemas de saúde sérios, dentre infecções urogenitais, a gente está falando de cistite, de candidíase, a gente está falando também de um outro extremo, que é a síndrome de choque tóxico, que pode ser causada também por um absorvente descartável que seja utilizado por longos períodos, né? Então, muito mais do que o período que deveria permanecer. Então, essa síndrome de choque tóxico ela pode levar, inclusive, à morte. Então, são muitos os problemas. Além disso, essas soluções improvisadas, elas correm o risco de não só não absorver completamente o fluxo, né, e causar vazamentos, mas elas também acabam se deslocando, e isso, enfim, favorece ainda mais os vazamentos. E isso causa bastante insegurança das meninas e mulheres e menstruantes. As meninas vão ter um problema, enfim, de ir à escola e se concentrar adequadamente na aula, porque ela está preocupada daquele sangue menstrual vazar. As mulheres, da mesma forma, vão ter uma perda de produtividade por conta do medo desse sangue menstrual vazar. Enfim, tudo isso são consequências que podem ser evitadas se a gente entender o problema e buscar soluções. Diante desses problemas, a gente precisa entender que não são só as mulheres e meninas que enfrentam as consequências da pobreza menstrual. A pobreza menstrual ela vai impactar toda a sociedade, vai afetar as famílias, vai afetar as empresas, vai afetar o governo, vai afetar a sociedade como um todo. Então, para isso, é preciso que todo mundo se engaje nessa luta para garantir a dignidade menstrual para todas. É importante a gente pensar no seguinte: as meninas que sofrem com a pobreza menstrual, elas vão eventualmente deixar de frequentar a escola nos dias que estão menstruadas ou até o extremo de ter a evasão escolar.
mesmo as meninas que persistem, apesar das condições muito adversas por conta da pobreza menstrual, é possível que, estando na aula, ela não esteja completamente imersa na aprendizagem, no conteúdo. Então, é uma perda educacional para essa menina. Ela vai estar sendo tolhida do seu pleno potencial, de atingir tudo aquilo que ela pode atingir. Da mesma forma, já as mulheres adultas, se ela está preocupada ali com vazamento, se ela está preocupada com a troca de absorvente, que não tem condições adequadas, se ela está preocupada com vazamento, ela vai ter uma perda de produtividade. Ela não vai conseguir desenvolver todo o potencial que ela tem naquela atividade de trabalho e que ela poderia ser ainda mais produtiva se ela tivesse, de fato, completamente imersa naquela atividade. Então, é fácil a gente entender que é um problema que tem repercussões bastante grandes, que não afetam só aquela mulher. Por si só, melhorar a situação das mulheres é uma questão importante para a gente enquanto sociedade, né? Não deixar ninguém para trás. Mas entender que é um problema muito maior e que afeta todo mundo, eu espero que faça com que as empresas, que os governos, que todo mundo se engaje de uma maneira mais efetiva no combate ao problema. Então, voltando à questão das mulheres adultas e, por exemplo, pensar nas empresas, né? Qual é o impacto das empresas? Bom, as meninas têm a educação prejudicada, elas são futuras trabalhadoras, né? As empresas vão querer funcionários que sejam completamente bem desenvolvidas, com todo o potencial alcançado e que possam transferir essas capacidades para a empresa no seu local de trabalho como colaboradora. E da mesma forma, as colaboradoras que já trabalham, as funcionários que já trabalham nessa empresa, é muito interessante que a produtividade delas esteja no máximo. Então, vale a pena pensar em garantir condições melhores para que ela tenha um desempenho melhor, para que não haja uma situação caracterizada como presenteísmo, que é quando a funcionária está ali no trabalho, mas o rendimento dela não é perfeito. Além disso, um outro impacto para a empresa, se a gente pensar num problema mais grave, que é a síndrome do choque tóxico, vai levar à hospitalização dessa funcionária. Hospitalização, um tempo de recuperação, e inclusive, em alguns casos, leva até à morte. Então, me parece bastante desinteressante para uma empresa vivenciar uma situação dessa. É muito mais fácil a gente combater a pobreza menstrual e enfrentar o problema, enfim, quando é possível resolver, do que remediar as consequências. Apresentados os problemas, vale a pena a gente discutir algumas das possíveis soluções. Cada empresa pode adotar a estratégia que achar mais conveniente, mais interessante, entendendo a realidade daquela empresa. Mas eu acho que vale a pena a gente sugerir algumas soluções. A primeira que eu gostaria de destacar são iniciativas de educação. Então, trazer um combate dos tabus, evitar o medo que meninas e mulheres sentem quanto aos vazamentos. Existe uma situação bastante curiosa que as mulheres normalmente vivenciam. Existe uma vergonha bastante grande relacionada a pegar um absorvente e deslocar o banheiro. Então, existe toda uma estratégia para esconder aquele absorvente para ninguém saber que ela está menstruando. Isso precisa ser combatido. O que mal existe em, enfim, caminhar com um absorvente até o banheiro? Por que as mulheres sentem vergonha disso? Por que elas sentem tanta vergonha quanto ao vazamento do fluxo menstrual? É uma coisa normal do corpo humano. Então, não deveria ser motivo de tanto envergonhamento e, eventualmente até de bullying. Para isso, uma atividade educacional com os funcionários seria bastante interessante para começar a combater esse tipo de preconceitos e tabus. Além disso, é bastante interessante pensar sobre a distribuição de absorventes. Da mesma maneira que nos banheiros já está disponível, por exemplo, papel higiênico, por que não deixar alguns absorventes para que os funcionários possam utilizar? Isso seria bastante interessante, inclusive nas situações que a mulher não está esperando que ela vai menstruar, e aí acontece aquele acidente, e para muitas mulheres assim, é uma situação de bastante constrangimento, ter que procurar com as colegas de trabalho, onde tem um absorvente, e se a empresa se encarregasse de deixar alguns absorventes no banheiro à disposição das funcionárias, seria bastante interessante, seria uma boa iniciativa. Além disso, podemos acrescentar também que algumas mulheres sentem cólicas ao longo do período menstrual. E uma das formas da pobreza menstrual reside na restrição de acesso a medicamentos.
Então, nas empresas que dispõem de alguma enfermaria, por que não deixar alguns medicamentos de uso comum, né, para cólicas menstruais, que essa funcionária possa ter acesso? Outra iniciativa importante trata do treinamento dos gestores, sensibilizar os gestores para que eles estejam a par do problema que é a pobreza menstrual e que entendam os desconfortos, os constrangimentos que as mulheres passam em virtude da menstruação, pode tornar o ambiente de trabalho muito mais acolhedor para as colaboradoras. E, além disso, quando a gente fala também de educar os homens sobre menstruação, a gente está formando colaboradores que vão ser colegas de trabalho melhores e, eventualmente, pais melhores, que eles possam cuidar das suas meninas de uma maneira com muito menos tabu, que consigam falar da menstruação com as meninas e que não seja um problema muito grande. Então, além do ambiente de trabalho, você contribui para que seu colaborador seja um ser humano melhor. Ainda existe mais uma solução, que eu acho que é uma das mais importantes, que é conversar com os colaboradores, com os trabalhadores, sobre quais são os problemas que elas identificam que existem na empresa. Ninguém melhor do que elas, ninguém melhor do que as próprias trabalhadoras, para apontar os problemas. Então, os banheiros estão realmente em condições de uso? Eles estão limpos? Estão seguros? Tem trinca no banheiro? Tem papel higiênico? Tem sabão na pia? Elas vão saber dizer quais são os maiores desafios que elas enfrentam e o que pode melhorar e o que pode ser solucionado. Abrir um canal, lógico, com descrição para que as mulheres se sintam à vontade para falar é de extrema importância. Acrescento ainda que as empresas, pensando num ponto de vista mais envolvido com a sociedade e não internamente da empresa, enfim, as empresas elas podem contribuir se engajando com a sociedade civil com várias iniciativas, não só de distribuição de absorventes junto com as comunidades, mas também pensando na criação de conteúdo, por exemplo, para as mídias sociais, parcerias, né, com tantas criadoras de conteúdo, para levar um conhecimento sobre a pobreza menstrual e que a gente consiga combater assim o problema de uma forma que tenha responsabilidade social, que a gente encontre boas soluções para o combate da pobreza menstrual. Ainda, eu gostaria de acrescentar que é interessante que as empresas se engajem com bastante eficácia na mobilização com os governos, nas mais diversas esferas. Lógico, as empresas podem ter uma série de ações, mas algumas ações ficam muito mais a cargo do Estado. Então, por exemplo, obras de infraestrutura. São grandes obras de infraestrutura que precisam ser alvo de política pública. Então, as empresas pressionando as mais diversas esferas do governo, a gente pode ter ações mais rápidas e mais eficazes de políticas públicas boas e que alcancem meninas, mulheres e menstruantes do Brasil. Então, é importante que as empresas se engajem nesse tipo de iniciativa. Bom, e quais os resultados a gente espera desse tipo de iniciativa? Uma das mais fáceis de serem observadas é a melhoria de qualidade de vida e da produtividade dos trabalhadores. Estando num ambiente de trabalho digno, superadas as situações de pobreza menstrual, essa trabalhadora vai ter condições de desenvolver o melhor que ela tem da capacidade dela e potencializar a sua produtividade. E isso é extremamente benéfico para as empresas. Então, vale a pena adotar essas medidas que podem contribuir para solucionar a pobreza menstrual. Além disso, fica muito interessante para as empresas ter uma visão tanto das colaboradoras quanto externamente de que essa é uma empresa que se preocupa em superar a desigualdade de gênero, de superar a pobreza menstrual e garantir um ambiente saudável e adequado para as trabalhadoras mulheres. Eu acho que num tempo que a gente pensa tanto em garantir direitos iguais para as mulheres, garantir a superação de tudo aquilo que coloca as mulheres numa posição inferior, superação das desigualdades, é fundamental que as empresas se engajem e, nesse momento, a sociedade enxerga com bons olhos as empresas que, de fato, se engajam nisso. Então, essas várias soluções, elas podem ser postas em prática e que rendem bons frutos para as empresas. Por fim, eu gostaria de agradecer quem ouviu esse talk até aqui. Espero que agora a pobreza menstrual não seja um problema tão desconhecido e que a gente se proponha a ter mais soluções, a ter mais iniciativas que, de fato, ataquem esse problema e que a gente evite
tantos custos e tantas perdas que decorrem de só remediar o problema. Foi um prazer falar com vocês. Um abraço. Thank you.